Olá, boa noite. Boa noite. Justiça determina a transferência do ex-presidente Lula para São Paulo. Mas o Supremo Tribunal Federal decide que ele vai continuar em Curitiba. Reforma da Previdência é aprovada em segundo turno e hoje é dia de votar destaques. Explosão de carro-bomba deixa 14 mortos e mais de 100 feridos no Afeganistão. Estado de São Paulo se aproxima dos 1.000 casos de sarampo. O Supremo Tribunal Federal acaba de decidir que o ex-presidente Lula vai continuar preso em Curitiba. Mais cedo, a Justiça tinha decidido transferi-lo para a penitenciária de Tremembé, no interior de São Paulo. O pedido de transferência foi feito pela Polícia Federal à Justiça do Paraná. Segundo a PF, a prisão de Lula exige uma atuação permanente de órgãos de segurança no local para evitar confrontos de grupos antagônicos. A corporação disse ainda que as instalações são limitadas e que toda a região teve a rotina alterada. A Carolina Lebos, responsável pela execução penal do caso, acatou o pedido da PF e decidiu que Lula cumprirá o restante da pena de 8 anos e 10 meses em São Paulo. Mas a definição do local caberia à Justiça Paulista. Horas depois, o juiz Paulo Eduardo de Almeida, da Justiça Estadual de São Paulo, determinou que Lula cumpriria a pena no presídio de Tremembé, no interior de São Paulo. A penitenciária é conhecida como Presídio dos Famosos, por abrigar presos como Alexandre Nardoni, Gil Rugai e Christian Cravinhos, condenados por homicídio. O ex-presidente está preso desde abril do ano passado na sede da penitenciária da Polícia Federal em Curitiba. Ele foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro no caso do triplex no Guarujá. O Superior Tribunal de Justiça confirmou esse ano a condenação. O placar da votação agora há pouco no STF foi de 10 votos a 1 pela permanência de Lula em Curitiba. Apenas Marco Aurélio votou contra. A Câmara dos Deputados iniciou hoje a análise dos destaques com sugestões de mudanças ao texto base da reforma da Previdência. A sessão de análise dos destaques começou no início da tarde. Das 8 sugestões de mudança, 7 foram apresentadas pela oposição. O governo precisa garantir pelo menos 308 votos para evitar alterações na reforma. Depois de concluída essa fase, o texto vai seguir para o Senado. Na verdade, é uma matéria difícil, que nós fizemos um sacrifício, porque somos conscientes que essa é a primeira reforma de um pilar de diversas reformas que faremos pelo nosso país. O nosso país precisa da reforma previdenciária. O nosso país precisa também da tributária, da política, da reforma do judiciário e da revisão do Pacto Federativo. Todas elas. E enfrentamos de uma forma positiva. O governo Bolsonaro foi eleito com isso, com essa promessa de fazer as reformas de base que o nosso país precisa e estamos cumprindo com essa promessa. Isso eu posso citar algumas razões pelas quais fizemos um bom trabalho e devemos reiterar o mesmo resultado da primeira votação. Serão alguns fatos comuns. Incomuns se tornarão comuns a partir do momento em que encaramos a nossa aposentadoria dos políticos, colocamos no mesmo patamar do regime geral. A partir do momento que nós fizemos isso, nós demos uma demonstração de sensibilidade do problema econômico na sociedade brasileira e dessa forma corrigimos uma discrepância que havia entre o discurso frente à população e a prática no Congresso. Eu faço parte dessa mudança e é por isso que eu falo com satisfação que estamos tomando a decisão correta. E se impõe uma transição dura demais para os trabalhadores do regime geral e do regime próprio. E tentaremos corrigir isso. Como não se conseguiu aprovar isso, o texto ainda tem muitas crueldades, por isso nós votaremos contra a proposta. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, afirmou que acredita que a votação dos destaques seja concluída ainda hoje. O plenário da Casa aprovou durante a madrugada o texto base por 370 votos a favor, 124 contra e uma abstenção. O resultado de ontem mostrou quase a mesma votação do primeiro turno, né? Nós tínhamos alguns deputados fora de Brasília que estão chegando hoje, então acredito que nós estamos com uma base hoje aí de 375, 376 deputados para poder manter o texto principal da PEC. A reforma da Previdência coloca uma idade mínima para a aposentadoria,
65 anos para os homens e 62 para as mulheres. Limita o benefício à média de todos os salários. Além disso, eleva as alíquotas de contribuição para quem ganha acima do teto do INSS e estabelece regras de transição para os atuais trabalhadores. Segundo o governo, as mudanças nas regras são essenciais para o equilíbrio das contas públicas e para a retomada do crescimento. Até o momento, os deputados rejeitaram 2 destaques. Um do PT, que tinha o objetivo de regulamentar a contribuição para o INSS de trabalhadores intermitentes, e o outro do PCdoB, que pretendia derrubar as regras de pensão por morte previstas na reforma e manter as atuais. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que vai tentar convencer senadores a evitar alterações na proposta de reforma. Se houver mudanças no Senado, o texto precisaria voltar para a Câmara dos Deputados. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, criticou a forma como dados sobre o desmatamento na Amazônia foram interpretados. Ele participou de uma audiência pública agitada na Câmara dos Deputados. A audiência na Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia durou 2 horas e foi marcada por discussões acaloradas, principalmente entre o ministro e o deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo. Odeio desmatamento, apenas... Responde, ministro! Responde todas as suas perguntas, deputado. Não, a falta de respeito foi sua que me chamou de office boy. O ministro Ricardo Salles criticou a maneira como foram interpretados dados do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, sobre o desmatamento na Amazônia. De acordo com ele, houve inconsistências na divulgação de informações. Ele citou erros como duplicidades, dados que já haviam sido contados anteriormente, mas acabaram sendo interpretados novamente como desmatamento em junho deste ano. Isso, de maneira nenhuma, que fique claro, nos coloca na posição de dizer, olha, o desmatamento não existiu. Não é isso, nós estamos dizendo, não foi nesse prazo, não foram nessas datas, não foi desse jeito. E ficar corroborando essa afirmação dessa maneira que estava, simplesmente para causar impacto midiático, não é bom. Isso não quer dizer que o desmatamento não aconteceu ou que não há uma tendência desde 2012 para cá de aumento de desmatamento. Tendência essa que decorre, sobretudo, da ausência de oportunidade e alternativas econômicas para aqueles 20 milhões de pessoas ou para aquelas populações que vivem no entorno ou dentro da floresta e que precisam ter contempladas atividades econômicas que lhes permitam fazer as coisas legalmente. A discordância sobre os números do desmatamento provocou a demissão do então diretor do INPE, Ricardo Osório Galvão. Ricardo Salles defendeu a contratação de um sistema de monitoramento em tempo real para a fiscalização. Desde o início do ano, nós vimos defendendo a importância de se contratar um sistema de monitoramento em tempo real, com imagens de alta resolução, com precisão de 3 metros, para orientar as ações de fiscalização. Essa é uma estratégia que precisa ser colocada em prática. E foi nesse sentido que nós defendemos, até o momento, essa adoção de uma medida concreta, importante e que vai ajudar a fiscalização. Muitos dos que não querem a contratação de serviços dessa natureza são os que se escondem, muitas vezes, atrás de serviços de ONGs, que estou vendo alguns aí, que são os que usam essas imagens, as mesmas imagens que não querem que nós as contratemos, porque querem ser eles os monopolistas da informação para ficar criticando o país e usando esses dados internacionalmente. O empresário Alice Pai, turco naturalizado brasileiro, afirmou que o Supremo Tribunal Federal se alinhou a países democráticos ao negar sua extradição. Em entrevista, Sipai disse que pretende retomar a vida no Brasil e viver como um cidadão comum, trabalhando ao lado da família e amigos no país que aprendeu a admirar. Ele disse que a mulher e o filho de 4 anos ficaram muito felizes com a decisão. Sipai afirmou ainda não ter medo de novas iniciativas judiciais do governo de Recep Tayyip Erdogan. Por unanimidade, a segunda turma do STF negou ontem um pedido do governo da Turquia para extraditar Alice Pai, acusado pelo presidente de pertencer a uma organização considerada terrorista. O volume de vendas do comércio varejista teve uma leve alta de 0,1% na passagem de maio para junho. Os dados são da pesquisa mensal do comércio divulgada hoje pelo IBGE. No acumulado do ano, o crescimento do setor é de 0,6%. 3 dos 8 setores pesquisados tiveram alta: tecidos, vestuário e calçados, artigos farmacêuticos, médicos ortopédicos e perfumaria e cosméticos e outros artigos de uso pessoal e doméstico.
No mercado financeiro, o dólar subiu hoje, chegou a superar os R$ 3,99 ao longo do pregão, diante dos temores ligados à disputa comercial entre Estados Unidos e China. A moeda norte-americana fechou em alta de 0,48%, cotada a R$ 3,97 para a venda. Para driblar o desemprego, brasileiros encontraram na arte uma forma de aumentar a renda da família. Para alguns, o artesanato é o principal sustento da casa. E é um mercado que tem crescido muito. O setor movimenta mais de 50 bilhões de reais por ano. Pode ser de biscuit, pano ou lã. Não importa o material. Quando tem criatividade, não há limites. Tudo se transforma. Até mesmo um pedaço de papel vira artigo de decoração. Após o nascimento da filha, a dentista Luciana Ruzzi resolveu dar uma virada na vida profissional. Para ficar mais perto dela, montou em casa um ateliê especializado em personalizar papéis. Eu fui em busca de alguma coisa que me desse a mesma felicidade do trabalho, mas que também trouxesse a renda. A Laís tem uma história bem parecida. Também abriu mão de um emprego por causa da filha. Ela trabalhava numa multinacional e agora o seu principal negócio é patchwork, artesanato feito com retalhos de tecidos. Eu tenho uma paixão, eu tenho um amor pelo meu trabalho, eu consigo ter um horário flexível para cuidar da minha casa, cuidar da minha família e ter realmente o contato com pessoas, né, que têm essa mesma paixão que eu. Então, realmente, eu já me sinto realizada com esse tipo de trabalho. De acordo com o IBGE, 10 milhões de pessoas no Brasil encontraram no artesanato uma fonte de renda em tempos de crise. E hoje, esses profissionais ajudam a movimentar 50 bilhões de reais por ano. Normalmente nós temos aquele que faz por hobby, alguns, bastante deles fazem por terapia. A gente tem N casos de pessoas que usam o artesanato para cura mesmo, e uma grande parte que hoje, em razão desse desemprego no país, está se tornando a maior parte, que é o grupo que faz disso um objetivo de trabalho, uma fonte de renda para a família. Se você acha que o artesanato é só para mulheres, está enganado, pois saiba que esse universo também é masculino. Tem muito homem que se viu em dificuldade financeira ou fora do mercado de trabalho, que fez disso sua principal fonte de renda. E hoje faz tanto sucesso quanto elas. Com mais de 50 anos, Afonso se viu forçado a mudar de foco na profissão. Segundo ele, a antiga ocupação, que era de estilista, exigia pessoas mais jovens. Como sempre trabalhou com tecido, resolveu criar estampas para eles. No Brasil, infelizmente, quando você tem 50 anos dentro de uma empresa, você é velho, né? Então as portas se fecham. Eu precisava trabalhar. Eu comecei a vender os meus artesanatos em feiras livres, em feirinhas de artesanato, de praças, de shoppings, e a coisa foi indo. O artesanato, hoje, é fundamental para impulsionar a economia do país. Toda uma cadeia, que é a indústria que fornece a matéria-prima, a logística para a entrega desses produtos, que ninguém nunca pensa muito nisso, não é? A embalagem. Então, o artesanato envolve muita coisa, porque normalmente o artesão não usa um único produto. Ele usa vários produtos e várias formas de venda. O ranking da ONU apontou o Brasil com a 5ª maior taxa de feminicídio do mundo. E não são apenas assassinatos e agressões físicas. A violência moral também faz estragos. A Lei Maria da Penha, que está completando 13 anos hoje, foi um avanço, mas ainda falta muita coisa para consertar. As marcas no rosto da Priscila denunciam a violência de um relacionamento abusivo que durou 14 anos. Várias vezes ela foi espancada pelo marido e pai dos filhos dela. Chegou a ser agredida até perder a consciência.
teve traumatismo craniano. Além de físicas, as agressões também eram verbais, psicológicas e sempre na frente das duas crianças pequenas. Lixo! Ela conta que quando tomou coragem em dar um basta na relação, as agressões pioraram. Aí vieram as ameaças. Você é lixo! Rodrigo, você tem que se controlar. Rodrigo, para com isso. Você é lixo! O medo da Priscila era virar um número, uma estatística. Ser mais uma mulher vítima de feminicídio no Brasil. A Lei Maria da Penha completou 13 anos e de lá para cá muita coisa mudou. Mas o Brasil continua no ranking dos países onde mais se matam mulheres no mundo. De 2007 a 2017, a taxa de feminicídios aumentou em mais de 20%. Por dia, mais de 13 mulheres morrem no país. A Lei Maria da Penha é considerada uma conquista no combate à violência doméstica contra as mulheres. O nome da lei foi inspirado na história de Maria da Penha Fernandes, que sobreviveu a 2 tentativas de homicídio por parte do ex-marido. A nova legislação trouxe medidas para proteger a mulher agredida e permitiu que os agressores sejam presos. Mas, apesar do avanço, a lei fica devendo. 1 ano depois da última agressão, a Priscila continua com medo. O ex-marido não vai ser preso. Já liguei no conselho tutelar. E falou o quê? Que eu bebi? Falou o quê? Falou o quê? Rodrigo, não pode ser assim. Vai ser. Não pode ser assim. Com ela, eu não fico com esse animal. Hoje, segundo o IBGE, apenas 8% dos municípios no Brasil possuem delegacias especializadas de atendimento para mulher em situação de violência doméstica e familiar. De modo, então, que mesmo assim, mesmo que a lei seja boa, se o Estado não se estruturar para dar atendimento a essas mulheres, em especial, e segundo, não se estruturar para investigar de maneira adequada, e não se estruturar, que é mais importante, acho eu ainda, para verificar, fiscalizar as medidas cautelares aplicadas contra o agressor ou contra a agressora, nós não teremos efetividade. De acordo com dados do Atlas da Violência, só em 2017, mais de 220 mil mulheres procuraram delegacias do país para registrar agressões. E o número pode ser maior. Muitas mulheres não denunciam por medo, vergonha e outras cancelam o boletim de ocorrência. Nelson é médico e cuida de famílias carentes. Vê de perto a fragilidade e sofrimento de quem mal sabe a violência que sofre. Sim, existem algumas coisas que a gente consegue perceber. Uma relação de codependência entre o abusado e o abusador. Né? E normalmente é uma relação que, se você não tiver lá dentro, você não percebe. É uma relação de codependência física, psíquica, uma codependência financeira, que com o passar do tempo vai se criando de forma estratégica para que então possa ter o direito sobre a mulher de fazer aquilo que ele quer. 40% dos homicídios femininos acontecem dentro de casa e a violência não tem classe social. A violência psicológica, o abuso moral, o abuso que acontece às vezes sem que você leve um tapa de fato, ele acontece a todo momento. Então isso independe da classe, se a pessoa tem dinheiro, se a pessoa não tem dinheiro, isso acontece muito. E às vezes a gente deixa de olhar, né, para esse lado, porque é muito mais comum eu relacionar a violência com uma classe desfavorecida, quando na verdade não é essa a realidade que a gente enfrenta hoje. A Edilaine também foi vítima de violência doméstica, mas deu a volta por cima, se divorciou e começou a ajudar outras mulheres que passam pela mesma situação. Ela é exemplo de que é possível voltar a ser feliz. O primeiro passo é buscar ajuda. Grite aos 4 cantos o que você está vivendo. Leva para fora do ambiente de violência. Fala com o vizinho, fala com um amigo, busca um recurso no sentido de eu não consigo resolver sozinho. Eu acho que o que falta hoje é coragem para levar esse assunto para fora. Em apenas 6 dias, o número de casos de sarampo em São Paulo aumentou 53%. A Secretaria Estadual de Saúde registrou quase 1.000 casos da doença neste ano, a maioria deles na capital paulista. Faltando poucos dias para terminar a campanha de vacinação contra o sarampo em São Paulo, o número de casos da doença não para de subir.
No balanço divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde, até 31 de julho foram registrados 967 casos de sarampo. O número aumentou 53% em relação à semana anterior, quando havia 633 registros. A capital paulista tem 778 notificações da doença. Na semana passada, a cidade tinha 484 casos, o que significa um aumento de 60% em 7 dias. A cidade de Santos, no litoral, tem o segundo maior número de casos, com 23 registrados na cidade. Em seguida vem Guarulhos, na Grande São Paulo, com 22 casos. A campanha de vacinação contra o sarampo vai até o dia 16 de agosto na capital e outras 14 cidades na Grande São Paulo, com o objetivo de vacinar jovens e adultos de 15 a 29 anos e crianças de 6 meses a 1 ano incompleto. Cerca de 900 mil pessoas nessas faixas etárias foram imunizadas e a meta é vacinar 4.400.000 pessoas. A filha do assassino confesso do jogador Daniel, Alana Brites, deixou a penitenciária estadual de Piraquara, na região metropolitana de Curitiba, no início da tarde. O pai dela, Edson Brites, foi preso pelo assassinato do jogador. A morte foi durante uma festa, a festa de aniversário de Alana, em outubro do ano passado, no Paraná. Na decisão, os ministros do STJ ressaltaram que ela poderá voltar para a prisão se não cumprir um dos 4 critérios estabelecidos para a soltura. A jovem de 18 anos precisa se apresentar à justiça, não pode deixar Curitiba, está proibida de se encontrar com outros réus e também de frequentar determinados lugares. A juíza Gabriela Hart decidiu soltar os sobrinhos do dono do Grupo Petrópolis, Walter Faria, presos na última fase da Lava Jato. Foram soltos Kleber Faria, Vanuê Faria e Silvio Pellegrini. Maria Helena de Souza, que também foi alvo da operação, teve a prisão temporária convertida em preventiva e segue presa na sede da Polícia Federal em Curitiba. Walter Faria chegou a ser considerado foragido, mas se entregou à polícia nesta segunda-feira. A Operação Rock City mirou o pagamento de propinas disfarçadas de doações eleitorais e lavagem de dinheiro. 14 pessoas morreram e 145 ficaram feridas em um atentado suicida contra uma delegacia em Cabul, no Afeganistão. Confira agora em um giro de notícias internacionais. O ataque foi reivindicado pelos talibãs nas redes sociais. Desde 2018, eles negociam com representantes do governo dos Estados Unidos. Nos últimos dias, as duas partes anunciaram progressos importantes e citaram a expectativa de assinatura de um acordo bilateral. O pacto abriria o caminho para negociações diretas entre os talibãs e uma equipe do governo afegão. A violência no país aumentou em julho. Foram mais de 1.500 mortos e feridos, mês com o maior número de vítimas desde maio de 2017. Parte da oposição paraguaia entrou com um pedido de impeachment contra o presidente Mário Abdo Benítez. O processo está relacionado com a crise política gerada por um acordo secreto assinado com o Brasil sobre a distribuição da energia da hidrelétrica de Itaipu. A oposição conseguiu a anulação do tratado depois de considerar que ele desfavorecia o lado paraguaio e pede o julgamento do vice-presidente Hugo Velásquez e do irmão de Abdo, o ministro da Fazenda Benigno Lopes, que são apontados como responsáveis pela assinatura do acordo. Bandidos invadiram um centro de distribuição da Casa da Moeda do México e levaram o equivalente a 10 milhões de reais. Ninguém ficou ferido. A suspeita é de que 2 empregados e um segurança da instituição tenham participado do assalto. A ação gerou comparações nas redes sociais com a série espanhola La Casa de Papel, que narra a história de um grupo de ladrões que tentam roubar a Casa da Moeda da Espanha. O presidente americano Donald Trump reforçou a pressão sobre o Federal Reserve, o sistema de bancos centrais dos Estados Unidos, e disse que ele deve cortar juros de modo mais rápido. As ações e o rendimento dos títulos caíram no mundo todo em meio à preocupação com a escalada na guerra comercial entre Washington e Pequim. A força da economia americana é o principal argumento de Trump na conquista de um segundo mandato nas eleições de 2020. A Caxemira indiana segue bloqueada pelas autoridades. O objetivo é impedir uma revolta violenta após a revogação do Estatuto de Autonomia da região.
O governo nacionalista hindu do primeiro-ministro Narendra Modi levou para a votação no parlamento a desintegração do Estado, sob risco de acirrar os ânimos nesta zona, que é cenário de uma insurreição separatista há 30 anos. A Caxemira também é reivindicada pelo Paquistão, que quer levar a questão a instâncias internacionais. As autoridades da Malásia se esforçam para encontrar uma adolescente franco-irlandesa de 15 anos que desapareceu no país. A menina sumiu no domingo, perto de um complexo turístico a 70 quilômetros de Kuala Lumpur. Nora Corin, que tem dificuldades de aprendizagem, chegou à Malásia de férias no sábado. Ela mora em Londres com os pais, que temem um ato criminoso. Essa edição termina aqui. Uma ótima noite para você e até amanhã. Boa noite, a gente se vê amanhã. Até lá.